Nós consideramos importante a realização desta audiência pública, pois a Comissão de Direitos Humanos avalia que ela tem um papel altamente importante nesse momento, no sentido de contribuir com o debate em torno da medida provisória editada pelo governo, que pretende formar recursos humanos na área médica para o SUS. E a saúde pública universal e igualitária, seguramente, é um dos mais essenciais direitos de uma sociedade. Não por acaso que o primeiro Fórum Social Mundial da Saúde, realizado em janeiro de 2005, afirmou que acesso à saúde é um direito humano. Também condenou o que eles chamaram de visão distorcida sobre saúde, tratada como um produto comercializável, movido pela lógica do lucro, que pode ser comprado e vendido segundo a possibilidade econômica das pessoas. Esta concepção é um obstáculo à efetivação plena do direito humano à saúde dos povos. O Fórum afirmou ainda: a saúde não pode estar sujeita às leis do mercado, sob pena de continuarmos legalizando o sofrimento ou a morte de milhares de pessoas que não têm condições para pagar os custos da saúde impostos pelo mercado. E é sob esta ótica que propomos o debate desta audiência pública com o tema Programa Mais Médicos, que, segundo o governo, tem decisão motivada em caráter emergencial para solucionar a falta de médicos em todo o país. Com a expansão e a qualificação da atenção básica, organizada pela Estratégia de Saúde da Família, o Brasil avançou muito nas últimas décadas nesta área. Mas, infelizmente, o país ainda não conseguiu prover e fixar em todas as localidades os profissionais de saúde na atenção básica, principalmente os profissionais médicos. A população brasileira não pode ficar sem atendimento à saúde por ausência desse importante profissional, principalmente nas periferias das grandes cidades e no interior do país, onde se registra a maior carência de médicos. O Brasil possui atualmente cerca de 360 mil médicos, o que significa uma proporção de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa proporção é menor do que em países que têm sistemas universais de saúde parecidos com o do Brasil. Cito, por exemplo, o Canadá, que tem 2 para cada 1.000 habitantes, Uruguai 3,7, Cuba 6,7 e Portugal 3,9, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para solucionar essa preocupante situação de falta de atendimento médico, o governo brasileiro propôs o Programa Mais Médicos, que pretende, entre outros importantes instrumentos, reordenar a oferta de cursos de medicina, aumentar para 12 mil novas vagas a residência médica, estabelecer novos mecanismos para autorização do funcionamento de cursos de graduação em medicina, criação do segundo ciclo para a formação médica com treinamento em serviço exclusivamente na atenção básica e em urgência e emergência no SUS, e participação dos médicos estrangeiros com prioridade para os médicos brasileiros. Enfim, o programa visa levar médicos para atender a saúde da população em todas as regiões do país, principalmente das regiões carentes. E é isso o que preconiza o nosso SUS, ao proporcionar o acesso universal, a equidade e a integralidade da atenção, com participação social, além de responsabilidade do Estado. O fato é que o programa, segundo pesquisas, tem recebido apoio da maioria da sociedade, mas também críticas e questionamentos com consideráveis polêmicas.
é com o objetivo de aprofundar o debate, esclarecer as dúvidas, melhor informar a sociedade e municiar os parlamentares que essa comissão proporciona o importante debate, pois zelar pela saúde das pessoas é, sem dúvida alguma, cuidar dos direitos humanos da nossa população. Também quero, finalizando esta minha fala, já fui informada que o senhor Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, já se encontra presente no meio de nós. Eu o convido para compor a mesa e estar conosco aqui neste debate. Obrigada pela presença, senhor Geraldo. Também quero informar que no portal E-Cidadania é possível assistir a audiência ao vivo e, desde já, participar com perguntas. Muito obrigada pela presença. Com perguntas e comentários a senadores e senadoras e convidados através do link bit.ly/CDH mais médicos. Já está aqui no nosso painel o endereço correto e que as pessoas poderão acessar através do E-Cidadania. Também é possível participar pelo Alô Senado. Telefone é 0800 61 22 11. Durante a audiência pública, nós vamos novamente informar o endereço para que as pessoas possam nos acompanhar. Feitas essas considerações iniciais, eu vou, então, conceder a palavra. Inicialmente, nós vamos, se houver aqui algum encaminhamento diferente, eu peço aos convidados que nos informe, mas o nosso objetivo é convidar, pela ordem que eu tenho aqui, cada um terá, no máximo, 15 minutos de fala. Esse tempo será cronometrado, a campainha vai informar quando tiver faltando 1 minuto para concluir o tempo, e se houver necessidade, nós daremos mais 5 minutos para cada convidado. Então, eu convido agora o senhor Fernando Antônio Menezes da Silva, que é o secretário substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em representação ao ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Então, com a palavra, o senhor Fernando, por um tempo de 15 minutos. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a senadora Ana Rita, presidente da comissão, do qual eu trago aqui também o agradecimento do ministro em ter mais uma oportunidade de colocar esse tema, um tema tão caro para a saúde pública brasileira, em debate. Cumprimento também os nossos componentes da mesa, Maria do Socorro, presidente do Conselho Nacional de Saúde, o nosso secretário Sola, da Bahia, representando aqui o CONAS, a prefeita Maria Antonieta, representando aqui a Frente Nacional dos Prefeitos, o nosso presidente da Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira Filho, e o nosso professor Heleno Rodrigues Correia, que é representante da academia. Gostaria também de fazer alguns cumprimentos especiais. Em primeiro lugar, aqui a nossa senadora Ângela Portela. Eu convivi e vivi durante 13 anos no estado de Roraima, um estado em que eu aprendi a gostar e do qual eu devo muito e aprendi muito lá. Cumprimento também o nosso nobre deputado Rogério Carvalho e os demais componentes da mesa de parlamentares em nome dele. Eu pediria permissão à presidenta para ir um pouquinho ali para frente, para fazer uma breve explanação. A maioria do que eu vou dizer vai ficar aí, mas eu vou pensar alguns pontos tá certo? Eu vou pedir, então, para providenciar o microfone sem fio, para que o doutor Fernando possa falar de pé. Então, solicito à assessoria que providencie o microfone sem fio.
ou o microfone que possa chegar até ele, né? Se não tiver... Enquanto isso, eu quero informar que já passaram por aqui o senador Wellington Dias, o senador Paulo Paim. Eles foram cumprir outras agendas, mas posteriormente estarão aqui. O senador Paulo Davim também já esteve aqui e que, em função das atividades, que elas são muito simultâneas aqui no Senado, outras comissões também estão funcionando neste horário, então as pessoas vão participando e, enfim, daqui a pouco eles retornam. O senhor poderia começar, doutor Fernando? Comece aqui, depois, e aí, enquanto o microfone chega, Não há problema. E seja instalado. Bem, em primeiro lugar, gostaria de dizer que essa discussão não é uma discussão nova, não é uma discussão nova aqui no Brasil. Nós já vimos discutindo isso em diversos ambientes, né, apropriados, o Conselho Nacional de Saúde, nós vimos discutindo a questão de recursos humanos, nós temos uma comissão que trabalha a questão de recursos humanos, e é bom que se diga também que nós entendemos que recursos humanos ele extrapola a condição do médico, embora hoje o debate seja especificamente em relação a médico. O mundo todo também tem esse mesmo problema, não é uma questão brasileira, não é? E eu costumo dizer que a carência, embora seja um fenômeno global, as causas elas são mais relacionadas, às vezes, com países e de maneira muito diferente. Só um minuto. Então, durante esse debate, e é isso que eu queria colocar aqui, nós vamos trazer alguns elementos que a gente possa discutir a lógica do programa e possa ver que o programa ele se baseia, naturalmente, num grande estudo e numa grande necessidade. Então, quando se olha para a questão da carência de médicos, isso é um dado que está nos trabalhos acadêmicos, você tem algumas causas. Uma causa que são a entrada insuficiente, principalmente por conta da formação em número inadequado, né? E essa formação em número adequado, ela não é estática, ela é dinâmica. Algumas vezes você tem formação adequada, mas, de repente, o país passa para um patamar de inadequação. Há também a questão da ordenação e regulação, que quer dizer o seguinte: onde se forma, quantos se formam, em que se formam, quais são as especialidades que se deve, a partir daquele momento, se induzir a formação. Uma coisa que nós não temos no Brasil, drenagem de cérebros, isso é muito mais comum em alguns países africanos e asiáticos. Nós temos também questões, e aí, paradoxalmente, quando você melhora, você amplia e melhora a rede de saúde, você cria uma condição de maior necessidade e de maior carência de médicos. Do mesmo modo, quando você tenta aumentar a cobertura de saúde, você também cria isso. O exemplo mais próximo do nosso vizinho americano é que, com o Obamacare, por exemplo, você está... Hoje, os Estados Unidos entendem que eles têm uma carência enorme de médicos também. E há uma corrente mais ligada, do ponto de vista econômico, que diz o seguinte: esqueça tudo isso e olhe só para o PIB. Se o PIB aumenta a necessidade de saúde e, consequentemente, de profissionais de saúde, incluindo aí médicos. Tem outras causas aí, que são causas que estão relacionadas, intricadas, não é? Que vai da própria organização do sistema e da própria organização da formação. Nós não temos, por exemplo, aqui, algumas medidas que outros países adotam com o compartilhamento de tarefas, por exemplo, onde, no Reino Unido, por exemplo, as enfermeiras que têm a habilidade de fazer tarefas que antigamente eram privativas do médico, e, do mesmo modo, nos Estados Unidos e Canadá. Então, isso tudo faz com que a carência, né, ela exacerbe e aumente. Tanto isso é um problema que a Organização Mundial de Saúde vem há algum tempo discutindo estratégias. Eu deixo esse slide aqui, não vou ler, mas para só deixar a seguinte mensagem: não existe uma solução isolada. A maioria dos países utiliza-se de várias soluções. Soluções que têm
nos eixos principais, que é o eixo educativo, no eixo do marco regulatório, no eixo do incentivo financeiro e no eixo da gestão, diversos exemplos já postos em prática no mundo todo. Então, o que está colocado do lado de cá como exemplo são exemplos de coisas que já acontecem, não são sugestões, não são propostas. E no Brasil, algumas dessas coisas já acontecem também. Né? No Brasil, nós temos algumas dessas estratégias já sendo postas em prática, e eu poderia citar algumas, como a questão do FIES, né, que hoje o FIES, que favorece a formação e permite que a pessoa que, ao escolher trabalhar na atenção básica, tenha o seu empréstimo quitado, né, mensalmente. Quer dizer, é uma das estratégias que, inclusive, está prevista aqui. Então, tem várias estratégias e eu deixaria isso como um exemplo. Uma outra coisa importante é que diversos países adotam e têm a coragem de adotar situações que são de caráter obrigatório ou compulsório. O Brasil não está propondo isso. O Brasil não propõe nem a medida provisória, nem o nosso programa propõe nenhuma medida de caráter obrigatório. Mas vejam que se você coloca o mapa do mundo, né, você vai ver que esses países que estão aí, e a surpresa é que não são países pobres apenas, embora a África está bem representada aqui, mas você vai ver a Austrália, você vai ver países escandinavos aqui em cima, né, que já se utilizam de estratégias de provimento de caráter compulsório, de caráter obrigatório. Embutidas, algumas delas, no processo de formação, ou seja, fazendo com que um ciclo da formação, de maneira obrigatória, se dê dentro do serviço. O que é muito importante, porque faz com que haja uma ideia de integração com o serviço. Recentemente, eu estou falando recentemente, de 5 anos atrás, o próprio Reino Unido adotou a ideia dos anos de fundação, que são 2 anos que acontecem agora, depois da graduação, que são obrigatórios dentro do NHS, são obrigatórios. Eu poderia até colorir o Reino Unido aí também com essa cor verde. Mas, de qualquer maneira, isso dá uma ideia de que o mundo se utiliza de estratégias que não são estratégias únicas, são diversas, porque todos enfrentam a mesma questão da carência de profissionais médicos. Aqui é um esquema, mais esquematizado ainda, e eu faço ênfase para dizer que essas estratégias não são só para nativos, são estratégias que também atendem a médicos estrangeiros. Todos trabalham com estratégias que incluem também o médico estrangeiro. Recentemente, o Chile, que tem a proporção de 0,9 ou 1 médico por 1.000 habitantes, ele também verificando a carência, ele criou um grupo de estudos que produziu esse documento, que resultou, inclusive, na atração de médicos especialistas espanhóis para trabalhar em áreas remotas chilenas. Então, são só exemplos para mostrar que, de fato, nós não estamos sozinhos e existem experiências e o mundo todo faz isso. A nossa senadora já comentou, eu não comentaria mais esse slide, é de conhecimento de vocês, de todos os senhores e senhoras. Há também uma questão não apenas de carência global, mas de má distribuição, e nisso nós concordamos, não é? Aqui estão os estados brasileiros e a gente vê claramente uma diferença muito grande no número de médicos por 1.000 habitantes quando você encontra estados como o Maranhão, que está aí com 0,58, e vai para o outro extremo, como o Rio de Janeiro, que vai para 3,44. Então, além de você ter uma carência global, você tem também uma distribuição que é equivocada. Ainda em relação à entrada, não é? Esse dado é um dado do Conselho Federal de Medicina muito interessante, porque ele mostra também de maneira clara que, apesar de nós termos aumentado essa coluna de verde aqui, apesar da gente ter aumentado o número de entradas em virtude da graduação,
o número de saídas também aumenta, porque a nossa população médica é envelhecida. A gente tem um dado também do Conselho que mostra isso. E, com isso, você tem um déficit. O saldo é negativo, essa daqui em amarelo. O nosso saldo, né, são dados do próprio Conselho Federal de Medicina, o nosso saldo é negativo, aumentando esse intervalo aqui entre aquilo que é o saldo e aquilo que é a entrada. Nós temos, então, uma pirâmide que mostra claramente uma diferença entre 2000 e 2010, né, onde você vê pelo censo duas coisas interessantes, também é uma delas em consonância com aquilo que ocorre no resto do mundo. Primeiro, uma entrada maior de mulheres na profissão, o que é muito bom. O mundo todo está fazendo isso, né? E também, no nosso caso brasileiro, um envelhecimento que a gente está começando agora com as estratégias de ampliação de vagas. A gente espera conseguir vencer, ter mais jovens dentro dessa pirâmide aí. Nós temos uma outra peculiaridade, e aí vem um debate que é um debate impressionante. Eu fico muito tranquilo e eu estou muito feliz, sinceramente, senadora, porque nós estamos trazendo para o centro do debate a questão dos recursos humanos. Recursos humanos no Brasil, geralmente, vem depois de tudo. Depois que a gente pensa tudo, vem recursos humanos. Agora a gente está colocando a questão dos recursos humanos como central. E como é uma questão central, é interessante que a gente se aproprie e comece a nos comparar. Por exemplo, nós temos um número de ingressantes na medicina que é muito baixo, quando comparado a outros países, por exemplo, como a Argentina, que tem 3,2 por 10 mil, como Portugal, que tem 1,6, como a Inglaterra, que tem 1,5, como a Espanha, que tem 1,5. E vejam, esses países, aí eu vou falar especificamente da Inglaterra, eles têm ainda um outro mecanismo, além do médico nativo, que entra pela universidade, de atração de médicos, que é via pós-graduação, que nós não temos. Por isso que eles têm um número muito grande de médicos estrangeiros. Eles têm 37% de médicos estrangeiros trabalhando no Reino Unido. Então, nós temos uma relação de 0,8, o que cria um debate falso, às vezes, no meu modo de ver, em relação ao número de escolas médicas. A questão não é número de escola médica, é vaga de ingressante. A senadora sabe aqui do nosso esforço enorme em Roraima para abrir uma escola de medicina. Com quantas vagas, senadora? Com 20 vagas. 20 vagas. Isso não existe no mundo, abrir uma escola com 20 vagas. Óbvio que nós, pela peculiaridade e a necessidade, nós fizemos isso. Hoje nós estamos indo para 70, dentro daquele processo de expansão do MEC. E estamos pretendendo ver se no futuro ampliamos mais uma. Mas vejam como essa questão da escola médica, do número, é uma questão que não deve ser discutida. Deve ser discutida a proporção de vagas por 10 mil habitantes. Porque senão a gente vai cair num problema sério. E tem uma outra questão que é mais grave. Isso é o primeiro relatório do Provab que eu estou mostrando aqui em primeira mão. Veja o que está ocorrendo dentro da nossa formação. E aí eu vou dizer o seguinte, em 1990 foi criada uma comissão chamada Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico, que chegou à conclusão de que o ensino médico, a educação médica era fragmentada, era super especializada logo na graduação, o que era um equívoco. O interessante é que, em 2001, lançamos diretrizes curriculares nacionais que previam para todos os cursos da área de saúde uma maior integração e a formação generalista. Qual é a nossa surpresa, embora nós vivenciamos isso na prática, de entender o que ocorre na formação daqueles médicos que hoje estão no Provab, na visão qualitativa deles. Eles dizem o seguinte, está aqui, veja que ele entra na universidade motivado a cuidar das pessoas, isso é importante. Mas quando ele passa pela formação, o que é que ele aprende? Ele tem uma formação da visão negativa sobre o trabalho na atenção básica. Ou seja, todo aquele nosso esforço de criar uma visão generalista, de colocar o princípio da saúde na frente do princípio da doença, cai na formação. Porque a formação continua da mesma maneira. Ela melhorou no aspecto da informação. Eu não posso comparar
a minha formação com a de um recém-formado hoje. A dele é muito melhor do ponto de vista da formação e dos recursos que ele tem. Simulação, que eu não tinha, não é? Uma série de coisas que hoje ele tem e não tem. Mas o problema persiste. E isso faz com que a carência, não é? A procura por trabalho dentro da atenção básica, ela fique prejudicada. Nós temos que realmente ter uma intervenção muito importante aqui. E aí é óbvio que ele sai do curso dizendo que ele quer fazer residência, mas que ele não quer fazer residência em saúde da família. É natural. É natural. Mas isso vai ficar para os senhores, a gente pode discutir mais, né? Isso é um fenômeno que ocorre atualmente. Eu vou passar. Nós temos, então, um aparelho formador complexo, senadores, onde a formação profissional ocorre predominantemente no ambiente de trabalho do setor público, onde o Estado paga pela formação de graduação e residência, mas não ordena. É interessante, o Estado que paga, mas não diz o que precisa. Eu, quando converso com os colegas dos outros países que trabalham na mesma área que eu tenho visto que eles ficam abismados quando a gente revela que nós não dizemos, por exemplo, quantos anestesiologistas precisamos e partimos para fazer isso, porque tudo isso é feito de maneira muito espontânea. O processo de avaliação também, aí vem uma crítica nossa, eu sou avaliador do MEC, eu sou avaliador do INEP, já participei de diversas comissões, sou avaliador do Mercosul também, mas enquanto a gente olha muito para a avaliação acadêmica, de número de professores, qualidade de professores, a gente esquece do papel daquela instituição dentro da questão da formação e da saúde, da atenção à saúde. Mas isso também vai ficar aqui e obviamente, pode ser criticado. Nós temos, então, um modelo que, ao contrário do modelo inglês, ele não integra formação à carreira. Isso aqui é um exemplo do modelo inglês, onde o mais novo, escola médica, anos de fundação, e aí com uma correlação com a questão da regulação, aqui existe o provisório e aqui existe o pleno, o treinamento da especialidade e o especialista. No caso brasileiro, no caso inglês ainda, você tem uma estrutura mais ou menos essa. Veja o que ocorre quando a gente bota a realidade brasileira. A realidade brasileira é essa, você forma um médico com 6 anos, ele já tem um registro pleno, e depois ele escolhe optar por exercer a medicina, fazer um treinamento na especialidade, embora isso agora a gente vai mudar, porque vamos dar residência para todos, precisamos discutir isso bem, e ou ele pode fazer, depois de um certo tempo de prática, ele pode optar por fazer exames para ter o título de especialista, o que cria um momento mais ou menos assim, que é, naturalmente, um fenômeno de auto-organização. Não é uma bagunça, como parece, mas é auto-organização. Então, nós estamos propondo algumas coisas, porque o Brasil mudou, a classe média aumentou, aumentaram, e isso aqui é da Folha de São Paulo, muito interessante, que eu trago esse infográfico, onde mostra o aumento do número de equipamentos e a baixa relação que tem. Às vezes você tem muito equipamento e pouco médico. Isso ocorre aqui, olha, onde tem mais escuro, aqui, principalmente aqui, essa região aqui amazônica, você tem mais equipamento, menos médico. Onde mostra claramente que o aumento de médicos no mercado foi de 13%, enquanto de equipamentos cresceu em 72%. Então, é essa aquela situação onde a melhoria aumenta ainda mais a carência. E aí vem a questão dos postos de trabalho, vão sendo criados, não vão sendo ocupados, melhora o salário, aumenta o salário, está claramente colocado aqui, olha, aqui é o médico que sobe azul, o segundo é o cirurgião dentista, aqui as demais profissões, isso também vai ficar, quer dizer, é um aumento real, Isso é dados do Unescom, da Universidade Federal de Minas Gerais. Você tem vagas que são solicitadas de um lado, você tem vagas de especialistas que não são preenchidas, porque não é só na atenção básica, tanto no hospital público como privado. Você tem investimento do governo federal em execução e tem investimento previsto que vai aumentar mais ainda, investimentos da ordem de quase 15 bilhões de reais, melhorando unidades básicas de saúde, UPAs, novos hospitais universitários, dando margem a que esse programa também tenha suporte de infraestrutura, e aí tem a população que continua dizendo que precisamos de médicos. Óbvio que isso foi feito uma matriz,
e essa matriz foram colocadas as características do sistema, o estudo de demanda de um lado, a entrada de médicos do outro, trabalhar a questão do dimensionamento, a questão da ordenação e da formação. E aí nós criamos eixos do programa que resultam na nossa medida provisória, onde você tem ampliação e melhoria da infraestrutura, como um esteio essencial, e você tem a questão da formação de um lado e do provimento emergencial. A formação como procedimento de longo prazo e o provimento com aquelas medidas que os senhores já conhecem, como o edital de chamada nacional e internacional e a cooperação internacional. É óbvio que na formação, que é onde a gente deposita todo o nosso esforço para o futuro, porque é aí onde está, nós temos que, de fato, ampliar, realocar, mudar o eixo da formação. A formação não pode ser mais nos locais onde se encontra e reorientar a informação do ponto de vista da própria maneira com que o médico sai hoje do sistema. Há vários estudos que mostram aí países e o tempo de formação, vou deixar para os senhores. A proposta do segundo ciclo, que é esta, que está posta, né, visando fazer essa ponte, né, e essa integração com a pós-graduação, essa é a ideia. Também está sendo discutido hoje com o MEC, Comissão de Especialistas. Eu acho que nós vamos avançar muito aí. Nós temos, então, o edital de chamada de médicos brasileiros, que todos já conhecem, e que, uma vez atendido todos os locais, ou não atendidos os locais, nós movemos para as etapas seguintes, como os senhores estão vendo aí, que é a etapa dos médicos estrangeiros. Não há nenhuma novidade, o mundo já faz isso, né? Está aqui esses dados. Nós temos o meu exemplo, e eu quero colocar o meu exemplo, para finalizar. Eu fiz o meu doutorado no Reino Unido, sou cirurgião de formação, e lá eu tive um registro limitado, um registro temporário. Tá certo? Está aqui, um registro limitado onde dizia o que é que eu sou, médico, a Faculdade de Medicina e Ciências Médicas de Pernambuco, Brasil, o ano de formatura, onde eu ia ficar, departamento de cirurgia, qual era a minha posição, registrar em cirurgia geral, e o período pelo qual eu fui registrado temporariamente. Obviamente, uma vez terminado o período, eu não tinha direito nenhum. Caso eu quisesse, eu teria que me submeter à avaliação natural. E é isso que a gente está propondo no Brasil. A gente está dizendo que os médicos que vierem para cá, em caráter excepcional, para atender essa emergência, eles virão na situação especial que é utilizada no mundo todo, não é? De temporariedade, de um registro limitado para aquele local, para trabalhar naquele local. Tá certo? Então, isso é importante, né? E com isso, eu creio que deixo os outros elementos que a gente vai poder debater com certeza. Muito obrigado pela atenção.